Eu estava afundada em um poço de religiosidade. E foi duro reconhecer isso. O meu orgulho só me levou para longe de Deus. A minha vida foi uma vida de rejeição, onde eu sofri pelas pessoas que eu mais esperava me amar, que eram os meus pais, e isso influenciou o meu ambiente familiar. E quando eu cheguei aos 12 anos, a minha vontade era de morrer, porque na minha cabeça era a forma de chamar a atenção deles. Mas o tempo foi passando e eu me dedicando aos estudos, porque era a única forma de eu ter assim, algo que valesse a pena ocupar minha cabeça. Eu fui estudando até que chegou um momento que eu conheci um rapaz. Durou só uns 2 anos de namoro, porque ele mesmo, o próprio rapaz, acabou me traindo, arrumou outra namorada. E ali a rejeição se confirmou mais uma vez, porque esperando que iria me casar, com tudo comprado para ficar noivo e casar, e foram frustrados meus sonhos naquele momento. Comecei a fazer a faculdade e dentro da faculdade eu fui conhecendo pessoas do meio ambiente de baladas, né? Vida noturna, e foi assim que eu me embrenhei pela prostituição. Nesse período, eu ainda tinha um certo desejo de seguir a religião tradicional que a família possuía. Então, eu ainda me segurei um pouco no início, até que eu vi que não valia a pena. Mas muitos questionamentos vinham na minha cabeça. E esses questionamentos me levaram a querer descobrir esse algo a mais que não tinha dentro de mim, que não me trazia uma satisfação de viver. Então, eu achei que Deus era culpado de ter me deixado ficar tantos anos dedicando àquela religião e resolvi abandonar a religião e procurar outras religiões, outros meios de encontrar alguma coisa que preenchesse o meu vazio. Conheci gente que estava ligada aos encostos, à Casa dos Encostos, ali eu acabei entrando por esse caminho, mas eu estava num relacionamento e esse relacionamento estava tão conturbado e eu me engravidei por 4 vezes e perdi esses 4 filhos. E não era feliz com a família por conta da rejeição. Não consegui ser feliz com relação a namoro para se casar. E, inclusive, cheguei até a pensar em ser freira. Achava que casamento não era para mim. Então, eu fui para várias religiões e nessas religiões eu conheci outras pessoas que também confirmaram a prostituição e a rejeição, porque eu era amante, mas só tinha aquela pessoa no meio da semana. Quando chegava no fim de semana, ele estava com a família. Então, tudo isso foi gerando um conflito tão grande que teve um período que eu fiquei umas 24 horas planejando o que eu podia fazer para tirar a minha vida. Então, foi nesse período que eu fui um dia convidada para ir a uma igreja de religião evangélica, uma denominação. E lá eu conheci a palavra e eu falei, poxa, eu queria tanto saber qual era o caminho. E aqui eu descobri que Jesus é o caminho. Então, vou parar de ficar procurando outros caminhos, outras verdades. Dali eu resolvi fazer um seminário, de lá eu resolvi fazer um trabalho missionário, fui até para um outro país da América do Sul, mas não tinha uma paz verdadeira que sustentasse na hora dos conflitos, na hora dos questionamentos, na hora de que eu via que a minha vida não tinha frutos. Eu era religiosa, dentro da igreja, achava que estava fazendo tudo certo, mas era tudo negociado com a minha vontade. Eu não deixava Deus me guiar de fato. Então, eu fazia as coisas de uma maneira que não chocasse, não confrontasse, não aborrecesse, não sacrificasse. E ali eu comecei a ter pesadelo, a ouvir vozes. Então, aquilo foi sinalizando que estava tudo errado na minha vida. Foi nesse momento que apareceu um problema na minha saúde. Esse problema começou a se agravar, era um problema na tireoide.
e dali já estava encaminhando para uma leucemia. E eu não sabia como vencer isso. Não tinha aprendido uma fé que me desse o poder de Deus para curar aquela doença. Tive a oportunidade, por uma necessidade muito grande, de voltar para a minha cidade, cuidar dos meus pais que estavam doentes. Um dia, vendo o estado que a minha mãe estava, uma doença que era um quadro complexo de muitas enfermidades, e eu fui visitá-la na UTI, que eu estava lá quase todos os dias, vi um pastor da Universal saindo de dentro da UTI. E eu fiquei assim, poxa, o único pastor que eu estou vendo aqui dentro é ele. Eu quero ver se eu vou lá conhecer essa igreja. Ali eu vi que era diferente. Então, eu que estava ainda com aquela enfermidade no meu corpo, tinha ficado magérrima, pele e osso. E eu comecei a cuidar de minha saúde, pela fé. Comecei a ter um desenvolvimento na minha vida que eu era uma pessoa que estava como se estivesse murcha. E eu desabrochei. E depois, com o tempo, vim ter a oportunidade de vir para São Paulo. Nesse momento que eu cheguei em São Paulo, eu me deslumbrei com estar aqui dentro do Templo de Salomão. Porque foi um lugar que me acolheu de uma maneira que, inclusive, até aquelas questões que não estavam resolvidas interiormente, que eu carregava, embora na igreja há muitos anos, eu não sabia como lidar com aquilo. E resolvi tomar a atitude de entregar tudo nas mãos de Deus. E entreguei crendo que Deus iria cuidar de mim dali para frente. E ali o reino de Deus entrou em mim. Cumpriu-se João 3,5. Porque eu nasci, né? Tinha nascido da água, mas não tinha nascido do Espírito. E ali eu me tornei uma outra pessoa. Uma pessoa forte, uma pessoa segura. E eu não tinha essa segurança. É como se, para mim, eu não me importa para onde eu for, o que eu for fazer, onde eu estiver, se eu tiver ou não tiver, eu sei que Deus está dentro de mim, acabou, para mim é o suficiente. Não tenho mais rejeição, porque eu descobri que Deus me ama, que Deus é apaixonado por mim. Eu descobri que Ele faz o que pode, não é só por mim. Ele deu a vida dele por mim, o Senhor Jesus se entregou por mim. O que Ele não faz mais por nós? Então, é uma coisa assim tão gloriosa que quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vai vendo como que Deus zela e quer mergulhar no ser humano, como que Ele quer o ser humano nos braços dele. Só que ele tem que respeitar a liberdade por ser justo, né? Mas se as pessoas tivessem consciência de que Deus faz o que pode, às vezes você vai a um lugar para levar uma palavra, você chega lá, não tem ninguém, mas tem uma pessoinha lá, você fala, é por causa daquela pessoa que eu estou aqui. Aí você vai lá, fala de Jesus e aí a pessoa está lá precisando de Deus. Então, tem coisa melhor do que você ter o que dar para as pessoas? Ter o Espírito de Deus, que é o Espírito renovador, o guia, o consolador, o que capacita, o que não te desampara, o que não te deixa só. Então, hoje eu sou completa. Hoje eu sou feliz. Eu tenho prazer hoje de passar esse espírito de paz para as pessoas. Eu quero servir a Deus, eu quero ganhar almas, eu quero que as pessoas conheçam o que eu conheço, recebam o que eu recebi. Porque é a melhor coisa que a gente pode ter na vida realmente é ter o Espírito Santo.